Em um mundo onde as distrações e os desafios diários podem afastar famílias, construir um vínculo forte e saudável com os nossos filhos é mais importante do que nunca. E qual que é o tema de hoje, Vi? Como se aproximar do seu filho e fazer dele o seu melhor amigo? E antes de apresentar o nosso convidado, que vai falar muito sobre esse assunto, eu quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário, para que nós possamos distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Bom, o nosso convidado de hoje é fundador do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação e aluno especial no mestrado em Neurociência e Cognição pela UFABC. Com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e 40 milhões de visualizações, ele é influenciador respeitado. Ele é pós-graduado em Neurociência do Comportamento pela PUC-RS e em docência no ensino superior pela FAUESP. Atualmente, leciona no Instituto Mauá de Tecnologia e ministra eletivas de neurocomunicação para adolescentes. Além disso, é palestrante especialista em temas como neurocomunicação, como colocar seu cérebro na viva voz da adolescência. Eu adorei esse termo. Seja muito bem-vindo, William, ao Compartilha Cast. Muito obrigado pelo convite. Vamos embora, né? Trocar ideia esse tema simplesinho que é adolescente, né? Pois é. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, uma honra ter você aqui. A honra é minha, obrigado e espero atender aí, né, a expectativa da galera. Agradecer a Nathalie, que fez a indicação Nath. Aqui. Obrigado. Dentre tantas que ela já fez, tanto que ela já contribuiu. Tá lá agora, largou a gente aqui em São Paulo, tá lá em Floripa agora. Vida boa. Subiu o tom, né? Obrigado, Nathalie, pela oportunidade e vamos embora. Vamos embora. Eu já quero começar esse podcast, né? Esse bate-papo, que eu gosto mais de falar que é um bate-papo aqui, te perguntando como que tudo começou. Nem estava aqui no roteiro, mas eu gosto de sempre perguntar, porque assim, eu adorei conhecer a sua história, tudo que você tem feito para ajudar não só os adolescentes, mas os pais, né? Porque hoje em dia está bem desafiador todo esse processo de criação. Então, quero saber como tudo começou e depois quero saber como que a neurociência, né, pode ajudar os pais e os adolescentes. Muito bom. Eu iniciei as minhas pesquisas, assim, eu sempre empreendi, né? Provei do empreendedorismo todos os lados. O empreendedorismo que deu muito certo e o empreendedorismo que deu muito errado, né? Andar de lancha, de motão, de carro bom e cortar luz. Dá para fazer um podcast só de empreendedorismo 1 hora, se vocês quiserem falar. Vamos fazer. E aí, em um determinado momento, eu comecei a perceber que eu tinha uma equipe de funcionários que eram muito bons no que faziam, muito bons, mas não conseguiam falar, não conseguiam comunicar aquilo que eles sabiam. Então, sei lá, tinha lá uma galera da engenharia. Eu falava assim, a gente vai fazer um projeto aqui, a empresa era de limpeza, portaria, serviço terceirizado, né? Eu trazia lá um menino da engenharia, ele entrava assim no espaço, olhava, falava assim, 5 vassouras, 8 litros de detergente, 3 não sei o quê. Eu falava, mas como é que esse cara sabe tudo isso olhando, né? Um baita profissional. Aí, às vezes, tinha algum problema com o cliente, eu falava assim, fica tranquilo, vou trazer um cara aqui que você vai ver, ele vai chegar e vai subir nessa mesa aqui e vai dar um show. Ele falou, beleza. O cara chegava lá, travava. Não conseguia falar com o cliente. Quer dizer, acho. Aí o cliente falava, esse cara aí é o teu... E eu falava, mano, você é tão bom no dia a dia, né, tal. E eu comecei ali numa motivação, num apoio e vi que dava muito resultado. Sem nenhuma ferramenta até então, de neurociência, nada disso. E aí eu comecei a pensar, falei, acho que tem uma técnica para isso, vou começar a estudar. E aí eu comecei a estudar toda a questão do medo de falar em público, ajudando pessoas que tinham medo de fazer apresentação, de fazer esse tipo de conversa com autoridades, né? E aí eu comecei assim a perceber que dificilmente adultos que tinham problema para se comunicar
Eu nunca peguei, né? A gente na ciência aprende a falar dificilmente, provavelmente, né? Porque sempre tem... o meu tio lá do interior do Brasil... Aí quebra o nosso argumento, né? Então, provavelmente, dificilmente. O adulto desenvolvia a sua timidez ou seu problema de comunicação? Adulto. Adulto? Então assim, eu nunca peguei esse caso que desenvolvia adulto. Então sempre o que era? Uma criança que passou por um processo de ser tímido, um adolescente e foi carregando isso, né? Eu nunca tive o caso de alguém que, nossa, era uma criança que falava com todo mundo desenrolado, nossa, passou a adolescência, legal, com 40 anos, travou. Se fechou. Nunca vi. Também não vou dizer que não existe, mas eu nunca vi. Dificilmente. Dificilmente. E aí eu comecei a falar o seguinte, olha, tudo que eu fizer pelo adulto, tal, beleza, vamos, né? O adulto tá aí, vamos resolver a treta dele, mas é o final da história. E se a gente trabalhasse preventivamente nas escolas e tal? Eu dou aula lá no Instituto Mauá de Tecnologia, a famosa Engenharia Mauá, né? Que hoje já é um instituto com vários cursos, mas ainda tem o nome da engenharia, que é bem forte lá. E a Mauá, ela fez um projeto muito legal, que ela ia nas escolas, só que ao invés de ir lá na escola levar um panfleto, aquela coisa da propaganda no ensino médio, eles levavam aulas da Mauá para lá. E aí eles me convidaram para dar uma aula de neurocomunicação para os alunos. E ali eu percebi que aquela coisa, dar aula para adolescente, será, né? Não sei o quê. E assim, foi incrível o nível de curiosidade que o adolescente tem. Que a gente tem aquela visão que o adolescente não gosta de nada, o adolescente não quer saber de nada. E eles muito assim, aí acabava a aula, eles ficavam 2 horas fazendo pergunta, né? O cérebro, essa coisa toda, atrai muito. E aí eu comecei a fazer esse trabalho com as escolas. E aí, cada vez mais, eu falo que eu fui regredindo na idade, né? Então, o público passou a ser o adolescente. E aí, esses adolescentes começaram a contar em casa para os pais. E o pai falava, esse moleque não quer saber de nada. E agora ele está interessado em neurociência. É um baita negócio complexo, né? E aí, vinham os pais na escola perguntar quem que estava dando a aula. E aí, eu comecei a ter essa relação com os pais. E nesse meio tempo eu fui fazendo as minhas especializações na neurociência, né? Fui fazer a pós e agora eu estou como aluno especial lá no mestrado na Federal do ABC. E aí, em 2023, em fevereiro mais ou menos, um vídeo falando sobre... É um vídeo bem famoso, né? É um menino que não queria tomar banho, um aluno meu, a mãe falou, ele não quer tomar banho. Eu assisti esse vídeo. Tem 14 anos, né? Já está na idade de você deixar ele sem tomar banho. A mamãe tem que falar para um marmanjão, um cavalo barbado que ele tem que tomar banho, deixa sem banho. Mas ele não vai tomar, deixa sem. Aí foi lá, 2, 3 dias sem banho, falei, não troca roupa de cama, não deixa a mesma camiseta. Deixa, porque o adolescente não ouve, o adolescente sente. Então ficava, tem que tomar banho, tem que tomar banho. Falar para essa televisão aqui é bem parecido. E aí esse vídeo explodiu, né? No começo de 2023. Eu estava na Itália e aí eu estava com 11 mil seguidores, 11.500, e aí era umas 11 da noite, postei o vídeo, botei o celular para carregar e fui dormir. 4 horas de fuso, né? Então aqui era 7. Quando eu acordei no outro dia, meu celular tinha 1 bilhão de mensagens, tinha uns 40 mil pessoas, gente xingando, gente rindo, gente adorando, né? Uma loucura, assim. E ali começou a chegar um público muito voltado para o adolescente. Tem muita gente que me segue que não sabe da história do medo de falar em público, dessa coisa toda. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais na pesquisa de como que é esse comportamento adolescente, por que o adolescente é impulsivo, por que o adolescente de hoje é desafiador mais do que o do passado, e todas essas perguntas, né, que normalmente aparecem com essa estruturação da neurociência e da comunicação. Porque eu digo muito também que, acho que do mundo em várias áreas, mas com o adolescente é muito o jeito que é falado, como que essa comunicação é feita, como que ele entende, né? Então, se eu falo uma coisa por cuidado e ele entende como repressão, ele trava. É comunicação isso, né? Então, se eu tô com uma boa intenção com você e você entende como uma intenção, peraí, acho que eu preciso mudar meu jeito de comunicar. Então, e aí, trazendo isso para os pais e trazendo isso para os adolescentes, né? Fazendo eu brinco, o Google Tradutor, né? Eu entendo algumas demandas do adolescente e falo, pai, dá uma olhada nisso aqui e tal. Aí o pai fala, mas
Presta atenção no teu pai. Vai fazendo essa jogada aqui e tem sido uma experiência aí muito, muito bacana. Meu, sensacional isso. Por que a gente não conheceu você quando a gente era adolescente, né, Pois Pri? pois Ah, é. porque ele era adolescente É, igual a gente. exatamente. Olha, eu já teve evitado vários perrengues com a minha mãe e ela comigo, né? Olha Nossa, só. eu tinha resolvido o problema na minha infância. E assim, né, certeza. a gente precisa entender, e é legal vocês falarem disso, porque todo adulto já foi adolescente. Claro. E aí eu falo para os pais assim, nossa, você lembra? Vamos pensar lá, quando você era assim um adolescente, aquele adolescente que sentava, que orava antes da refeição, que era comportado, que nunca matou aula, que nunca fez nada errado. Você era esse adolescente, não era? Aí a pessoa começa a olhar para baixo. Como é que a gente... às vezes, assim, por exemplo, cobrança em escola. Prova. Você chega lá, o adolescente tá chorando. O que foi, mano? Eu tirei a nota da prova. Como eu vou contar pra minha mãe? E aí vocês até abriram com o tema, né? Como eu faço pra ser amigo do meu filho? Não é amigo, é melhor amigo. Sim. De um adolescente falar assim, eu tenho medo de contar pra minha mãe que eu fui mal na prova, né? E aí você conversa com a mãe, com o pai e pergunta assim, peraí, como é que você era na escola? Roletava o 10 de fora a fora? Não, então, peraí, é difícil fazer isso, né? Será que não dá para você aproveitar e trocar ideia? E aí, você respeitar, mas não é para não ter limite, não ter cobrança. Mano, tem que estudar e tem que tirar 6 nas matérias para passar de ano. Ponto, isso não tem negociação nisso. Mas daqui para frente dá para... agora tá precisando de carinho. Acolhe, troca ideia, estuda junto, né? Precisa apertar, precisa soltar. Então... entender que o comportamento do adolescente, ele vai empurrando a fronteira. Você põe uma fronteira na criança e fala, você não passa daqui, a criança, tá bom. Se você passar daqui, o bicho vai te pegar. E tá, você fala, então eu não vou nem passar. Agora, na idade que você comentou, né? Nos bastidores, 9 anos, por exemplo, começa a falar, se eu empurrar essa fronteira um pouquinho. Aí empurra, não acontece nada, tem coisa nova, Sim. novidade mexe na dopamina, né? Gostei. E se eu empurrar mais um pouquinho? Então, qual que é o nosso papel como adulto? Não travar a fronteira, porque senão eu crio alguém que não tem experiência com o mundo, mas também não falar assim, empurra a fronteira tanto você quiser. Porque isso pode ser prejudicial, né? Aqui Mostrar, é o limite, né, que tem um né? limite. Por isso que eu trabalho, o método ALI que eu desenvolvi é o amor, limite e estímulo. Legal. Ó, eu fico tudo arrepiada, sem brincadeira, porque que trabalho espetacular Genial, esse. genial. Muito obrigada, Pri, por ter trazido. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Nathalie. E o Franz, né, que Sim, assiste ele há tanto tempo, falou: não, você tem que levar ele mesmo no podcast. Dizer porque... que foi uma grata surpresa, né? Quando a Nathalie recomendou o William, eu já conhecia o William, né? Não sabia que era o William, mas já conhecia dos vídeos que o meu marido assistia. Legal. Já, né? Justamente por conta que a gente tá nessa fase, né? Ele que é o Franz? Franz. Franz é o pai. Um É o abraço meu- pro Franz aí. Obrigado por compartilhar Ele o meu conteúdo, já né? é um dos seus espectadores Legal, aí, legal. acompanhantes Isso é do muito seu bom. trabalho. E muito legal, foi uma grata surpresa para a gente realmente entender, porque é um aprendizado. O que você diz, né? Os pais, é uma abertura para os pais também refletirem que é possível aprender com os filhos, né? Então, muitos pais, às vezes, não têm essa, vamos dizer, clareza. E uma abertura mesmo, uma mente aberta para conversar com os seus filhos de igual para igual ali, né? Perfeito. Né? Tentando entender um pouquinho mais a cabeça, o momento. E se colocar no lugar, né? Voltar no Exato. tempo, Não, que é o que você essa, falou. E essa questão de falar assim, será que eu preciso ter essa coisa do tipo... Eu sempre trabalhei muito com empreendedorismo, enfim, a gente acaba caindo muito na liderança. Eu sempre digo, se você tem que falar para alguém que você é o líder dela, já tá errado. Sim. Já tá falhando em alguma coisa. Então, por exemplo, eu dou aula para centenas de adolescentes. Se eu tiver que falar para eles que eu sou o professor e eles têm que me respeitar, talvez tá rolando alguma coisa nesse sentido. Sim. Então, acho que tem muito o exemplo que a gente dá, a forma com que a gente trata, né? Às vezes, na sala de aula, o aluno faz uma coisa totalmente errada e aí você com todo... Porque, assim, só tem um cérebro adulto ali, formado. Que é o meu. O resto ali... Então, eu tenho que dar uma tolerância de erro, mas não deixar errar. Aproveitar o erro para chamar no canto. E aí, quando você chama no canto, você janta ele.
Mas aí ele fala assim, pô, o professor podia ter me zoado na frente de todo mundo, Claro. mas ele foi educado, foi respeitoso, Claro. né? Eu dou aula numa instituição católica, né? Eu tenho um convento de freiras e a escola fica dentro do convento, então a gente tem ali a relação com as freiras e tudo. E eu brinco muito com eles, né? Às vezes eu vou dar aula e eles estão estudando para prova. Professor, vai ter uma prova aqui e depois. Eu falo, não tem problema. Apago a lousa, falo, vamos estudar para prova. Pô, esse professor é muito legal. Não, que bonzinho que ele é. Eu falo, vai, abraça. Você acha que isso aí não vai ser cobrado depois? Né? Eu falo, a freira, ela faz o bem sem olhar a quem. Ela não espera nada em troca. Eu não sou freira. Eu espero em troca, eu quero que... E assim, porque na outra aula, quando eu tô pedindo silêncio e ninguém faz, eu falo, então eu sou trouxa, né? Porque aí eu deixo... A hora que você precisa, eu tô com você... E agora que eu tô pedindo silêncio, vocês vão trocar ideia. Então eu tô sendo feito de palhaço na frente de todo mundo. Muito bem. As mulheres falam, porque assim, a ideia é dada... Porra, eu falo pros moleques, nem na mão dá pra sair com vocês são tudo grandão, cara. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar na tua mãozinha, né? Ah, o aluno vai no banheiro e não volta. O senhor posso ir no banheiro? Nós estamos tendo uma conversa de homem, de adulto aqui, ou é gracinha? Eu vou ter que catar na tua mão, te levar no banheiro e te trazer de volta de mãozinha dada no pátio? O senhor tá doido? Pois é. Então, assim, temos um compromisso. Pode ir. E sai e volta. Você divide a responsabilidade, né? Mostra Claro. a responsabilidade, no Porque eu caso. falo sempre, nós temos um problema. Sim. Você não voltar do banheiro não é um problema meu. Claro. É um problema nosso. Sim, com certeza. Entendeu? E assim, eu vou ser chamado a atenção. E a comunicação que traz a liderança de forma implícita, né? Isso. Não, né? Não, e é todo carinho, totalmente. assim, todo. Esses dias eu falei num podcast, que até o vídeo deu uma boa visualização. Eu cheguei na sala, tinha 2 alunas chorando. Aí cheguei, entrei, falei, tá tudo bem e tal. E as chorando. Aí uma colega terceira falou assim, não chora. Eu falei, não, chora sim. Chora, filho, não para não. Você tá com sede, você vai lá beber água. Você tá com vontade no banheiro, você vai no banheiro. Você tá com fome, você come. Tá com o corpo quer chorar, chora, ué. Chora, fica tranquilo. Aí, beleza, e não comecei a aula. Espera chorar. Aí chorou e veio me contar da prova, que a mãe vai brigar, que não sei o que e tal. Então, é importante esse acolhimento. Só que é aquela história, eu não vou dar com as 2 mãos para você e só na hora que você precisa. Tem que ter uma responsabilidade. Ou a gente pode ter uma relação de criança. O tio manda e vocês obedecem. Vocês escolhem. Querem a versão kids? Eu sei dar. Às vezes a gente vai falar de sexualidade, eu falo assim, alguém aqui não sabe como faz um neném? Ou eu vou ter que ficar com sementinha e a mamãe namora? E pro adolescente é ofensivo, né? Sim. Você tratar ele como criança. Sim. E é uma moral que você dá de nós vamos trocar ideia aqui. Só que não venha me enrolar, porque a disciplina é no mesmo tamanho da liberdade, né? Claro, É com muito certeza. interessante isso, né? Eu não sou mãe, mas eu sou tia de 2 princesas. Uma já está entrando para a fase adulta, está com 17 anos e está com o primeiro namoradinho. E eu tenho uma... Vou te contar uma coisa daqui a pouco para mudar o teu conceito. Tá bom. Não, tá bom. Mas vamos, por enquanto, dizer que ela é teu primeiro namoradinho. Não é sobre o namoradinho, não. Não. É sobre ela estar quase adulta. Ah, tá bom. Vai demorar ainda mais um golinho. E ainda mais por ela morar... Ela mora fora do país e ela mora no interior. Então, eu sinto que vai demorar mesmo mais. Mas é só porque ela está com 17 anos, senão ela vai falar, eu não sou ainda, eu já sou uma adulta. É que lá eles já estão tirando carta, né? É diferente aqui do Brasil. E tem uma princesa de 3 anos. E é muito interessante porque a diferença é muito grande. E eu quero ser a tia que não vou ser a tia só legal, eu quero ser a tia que passa informação. Então, tudo isso está sendo para mim uma aula. Eu estou aqui na primeira fileira, porque eu vejo o quanto, muitas vezes, a gente erra querendo acertar. E isso não é legal, porque eu não quero ser só a tia legal, eu quero ser a tia que mostrou o caminho certo. Né? Então, assim, quando você falou esse é o limite, isso é muito importante de saber o limite. Porque eu, por exemplo, fui criada sem a minha mãe. Aos 8 anos, minha mãe saiu de casa, eu fui criada só pelo meu pai. E eu lembro que quando eu tinha o contato com a minha mãe, ela falava assim, você tem que me respeitar porque eu sou a sua mãe.
Imagina a minha situação de ela não estar dentro de casa presente e eu tendo que respeitar. Então, foi muito desafiador e isso me gerou um crescimento no meu dia a dia, na minha liderança. Eu, por ter escolhido seguir carreira e buscar ganhar aí tudo que eu podia, eu também impunha que eu sou a sua líder e você tem que me respeitar. Quando eu despertei e vi que eu estava no caminho totalmente errado, eu falei, tá bom, eu já tenho 20 anos de carreira nas costas, mas ainda dá tempo de consertar. E daí eu fiz toda essa grande transformação e agora eu estou recebendo esse presente de conseguir aprender ainda mais como que eu vou fazer, não só com as minhas princesas, mas com tudo que hoje eu vivo, que eu acredito que isso vai contribuir muito com o meu trabalho. Então, já... E outra, né? Todos nós nos relacionamos com adolescentes. Sim. Às vezes o pessoal fala aquela coisa assim, né? Ah, mas eu... Por exemplo, eu também não tenho filho. Eu tenho uma enteada de 14 anos, mas não tenho filho. Mas assim, o filho de alguém é o aluno de alguém, é o cidadão de alguém, né? Então, é igual quando a gente fala assim, ah, o cara tá na favela, o problema é dele. Mas a fome, a pobreza, ela vai gerar violência. E aí aquela violência vai impactar na tua vida. Sim. É você que vai tomar revolvada no farol ali. Então, a gente precisa sempre saber que é uma comunidade. Todo mundo é responsável por todo mundo. Né? Então, hoje eu saí da escola, uma mãe me viu lá na porta, falou, oi, tudo bem, minha filha fala da sua aula, pô, obrigado, legal. E ela falou assim, de você às vezes trazer reflexão de coisas que... A escola, às vezes, ela está voltada ali à fórmula, ao capital do país, à matemática e tal, que tudo, obviamente, é muito importante na formação. E hoje, algumas escolas estão despertando para essa coisa do socioemocional, do relacionamento, né? Então, assim, da mãe chegar e falar assim, meu filho não quer ir para a escola, ele não gosta de escola, mas ele gosta da sua aula. Né? E eu falo assim, cara, tem dia que eu tenho aula no mestrado com um professor pós-doutor, um assunto muito profundo, eu falo, isso aqui é legal de levar. E levo para um adolescente de 15 anos. Excelente, né? E é bem louco, Sim. assim, claro, com uma roupagem diferente e tal, mas eles se interessam, né? Então, quando a gente sai desse papel de você não quer saber de nada, isso aqui e tal, e fala, pô, é um adolescente. Quando você chegar lá na tua sobrinha e falar assim para ela, vamos trocar ideia aqui, ó, de igual, né? Porque muita gente tem medo de tratar de igual e receber o que você acabou de falar do tipo, pô, você não me criou, você não me acompanha agora. Então eu fico te deixando ali embaixo, num degrau, porque eu sei que se eu colocar você no meu nível, você pode falar coisas que eu não gosto, né? Pais que falam assim, meu filho tem a obrigação de estudar. Muito bom, tá certo. E você tem a obrigação de colocar comida dentro de casa. Então, o dia que você fizer uma despesa, que você trabalhar, você fala, nossa, olha aqui, ó, eu tenho uma casa, tem comida, e você jogar isso na cara de alguém, aí você fala, isso não passa da tua obrigação. Claro, você teve um filho, é tua obrigação fazer isso. Mas como dói, né? Alguém falar que a gente só não fez mais que obrigação. Então, estudou, parabéns, legal, incentiva, né? Então, como é que eu quero como é que eu quero ser reconhecido se eu não reconheço? E a gente lidera pelo exemplo, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, eles estão nos vendo a todos os momentos e nos imitando. Sempre, 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 em cada detalhe. Não, e é muito nítido, porque a minha sobrinha de 3 anos, ela me vê, ela fala assim, tia Bia, você trouxe a sua maquiagem? Olha aí. Eu falei... É impressionante. E ela me copia. E é muito engraçado, porque eu não convivo com ela todo o tempo. Mas quando eu estou, isso mexe muito com ela. Então, ela me olha e fala, tia Bia, você trouxe a sua maquiagem? E ninguém falou assim do tipo, olha, a menina passa uma maquiagem. Não, ela tá vendo, né? Ela tem pessoas de referência e, obviamente, ela quer imitar, ela quer fazer do tipo, essa pessoa é legal, eu quero ser assim também, né? E essa imitação é pro bem e pro mal. Sim. Tanto que quando a gente começa a ficar adulto, muitas coisas que a gente odiava nos nossos pais, você se pega fazendo. Fala, mano, como era chato isso e agora eu faço igual, né? Então, você vê que essa consciência, esse aprendizado, ele acontece sempre. E a criança, né? Eu costumo dizer, a criança é uma esponja, né? Ela absorve tudo. Seja a partir de qualquer idade, né? Então,
Até esses dias, domingo passado, eu estava no restaurante. E aí eu vi uma situação que eu falei, poxa, a mãe não entendeu, né, como tratar, né, ou remediar ali uma birra, né? Aquela birra de criança que é se jogar no chão, fazer a birra show, né, para conseguir algo, né? E a mãe, ela ficou muito estressada que a criança fez isso, se jogou no chão, fez a birra, Aí, no fim, ela deu a bronca na menina. E aí, só que ela deu a bronca, ao mesmo tempo que ela deu a bronca, ela pegou a menina e foi fazer o que a menina queria. Então, quer dizer, o que a menina vai entender, né? Mas, tipo assim... Não vai ela vai entender entender, nada. não, ela vai entender. Funcionou, né? Funcionou o que eu fiz, né? Exato. Então, os pais, eles às vezes não percebem realmente, né? Como que a criança é muito inteligente. A criança, ela vai perceber, ela replica comportamento, ela entende as coisas. Então, ela vai reproduzir aquilo que ela vê e vai conseguir acessar ali através das senhas que ela... consegue descobrir, né? Isso. E se a gente começar a parar para prestar atenção, nós sabemos os pontos fracos do nosso relacionamento amoroso. Sim. Nós sabemos os pontos fracos do nosso chefe, do nosso funcionário. Nós sabemos. Então, o dia que você tá com um problema, você fala, é aqui que eu vou cutucar. Porque eu sei que aqui a coisa funciona, né? Então, a criança e o adolescente faz a mesma coisa. Só que com a diferença de que eu consigo moldar mais fácil esse comportamento. Vou dar um exemplo para vocês. Aquele aluno diabento, que eu falo que quando a escola vai ser construída, o MEC fala, o senhor já preencheu a cota na sala de aula do aluno diabento? É impressionante. Não falha, nunca tem uma sala que não existe. Que não tem Sempre tem um capetente. E eu digo uma coisa, é muito mais fácil puxar do que empurrar. É muito mais fácil se relacionar com esse do que aquele que tá quieto, que não fala, que não se socializa, que você tem que trazer ele. Trazer é muito mais difícil. O aluno que é muito agitado, ele tem... Imagina que um gráfico do humor dele. Então, é um gráfico que tá sempre constante. É um gráfico assim, ó. Ele tá muito constante, sempre doido, sempre fazendo coisa e tal. Quando ele dá uma caidinha... O que aconteceu? Tá quieto hoje? Tá passando mal? Tá com algum problema? Você pega muito fácil. Sim. Aquele aluno que tá quietinho, ele tá fazendo isso aqui na oscilação de humor e a gente não pega. A gente como professor, a gente como educador, como pai, como mãe, como parente, com tudo, né? E então, assim, quantas vezes esse adolescente ele aprendeu o seguinte: quando eu faço tudo certinho, meu pai trabalha muito, minha mãe não tem tempo para me dar atenção, tá correndo, tem outras coisas e tal. Só que assim, se eu cato uma pedra e taco no vidro, a diretora chama e eles vêm na hora. Olha que associação, né? Eu faço uma coisa que eu gosto muito, que é assim, chamar pais na escola para falar que o filho tá sendo legal, tá fazendo um bom trabalho, tá? Porque a gente tende a chamar só os que dão um problema. Sim. Né? 99% das vezes os pais ficam muito felizes, ficam muito agradecidos por tudo, mas já teve pai que falou para mim, você me tirou do meu trabalho para isso? Nossa. Isso é bem... Aí eu penso, né? Se ele fala isso para um homem adulto na frente dele, sem a menor cerimônia, a gente não fala bom que ele Imagina Claro, que ele não com fala. certeza. E imagina o que É. tá construindo na cabeça dessa criança. Como que vai ser o trauma dessa criança para ela depois ter que tratar. E tem um cara chamado Gábor Maté. Ele é um cientista húngaro e ele fala muito sobre trauma, né? Ele tem um documentário chamado A Sabedoria do Trauma. Acho que a galera colocar aí no Google, The Wisdom of Trauma, eu não sei se... Em português deve ter alguma tradução. É muito legal de assistir, é muito incrível. E ele fala muito assim, que quando o trauma é desenvolvido, ele é o final de um processo. Porque a criança vai ter ela vai usar de todas as ferramentas para resolver aquilo. Então ela chora, ela joga no chão, ela tipo assim, ó, eu tô querendo atenção. Se ela soubesse, fala assim, mãe, presta atenção, eu não tô conseguindo conversar com você, a gente não tá se conectando, eu falo e você não me escuta, lá. Ela não sabe fazer isso. O que ela sabe fazer? Chorar, grita, berra, joga no chão, porque de alguma forma ela tem essa recompensa. Mas ele fala que de tanto fazer isso, uma hora a criança para de fazer isso. Ela fala assim, entendi, eu não tenho amparo, eu não tenho nada. Não tenho voz. E isso
vai ser carregado para quando ela tiver um relacionamento amoroso, por exemplo, ela fala assim, ninguém me ama, tudo bem. Ele me bate, mas ele é um bom pai. Né? Ela me explora, ela faz algum tipo de chantagem emocional. E ela aceita. Mas a minha família gosta dela, então é melhor. Né? Então você começa a aceitar coisas porque lá atrás ficou um trauma, ficou um buraco. Por exemplo, né? Violência, bater em criança. Eu bato porque eu te amo. E um dia você começa a falar assim, tudo bem, né? Quando a pessoa ama muita gente, ela agride mesmo, é normal. Agride verbalmente, agride... Né? E ela acaba crescendo e permitindo que a sociedade toda faça isso com ela. Achando que é normal, né? Achando que é normal. Achando que é normal. Né? A psicologia usa um termo que é a crença central. O que é a crença central? Eu gosto de usar um exemplo. Sabe quando a gente vai no casamento e no final da festa, quando a galera tá com a gravata na cabeça, tem aquele óculos que é amarelo, verde, que a gente põe e a partir daquele momento o mundo é amarelo, né? Essa parede que é cinza, ela passa a ser amarela, essa caneca que é vermelha passa a ser amarela, o mundo passa a ser amarelo. Então eu gosto de fazer a analogia que é como se a gente vestisse um óculos daquele que a gente passa a ver o mundo a partir daquela perspectiva, só que a perspectiva é eu sou burro. Que eu ouvi a vida inteira dos meus pais, do professor, enfim, na formação, que eu sou burro, eu sou preguiçoso, eu não sei fazer as coisas, eu só falo na hora errada. E é muito louco que quando eu dava alguma mentoria para adulto, CEO de empresa, sim, homem barbado com a barba branca, mulheres que lideravam 300 pessoas. A pessoa fala assim, quando eu tinha 5 anos, eu quebrei um copo... E minha mãe falou que eu era burro, que eu não conseguia segurar um copo na mão. Então, quando você olha dessa perspectiva, aí você precisa criar mecanismos de conviver com aquilo. Então, eu sou burro, sou ignorante, eu sou qualquer coisa ruim, então eu tenho que ser duro, eu tenho que... Não chega perto de mim, não. Porque a pessoa, se ela chegar perto, ela vai acessar esse lugar muito que eu não quero que acesse. Que eu tenho que ser bravo, eu tenho que ser duro, né? Então, assim, a agressão, principalmente adolescente, criança ainda acho que tem algum tipo de consciência. Por ser muito pequenininho, é meio apavorante você ver alguém batendo numa criança. Mas se eu colocar um vídeo de alguém dando um tapão no adolescente, você tem que aprender com a vida e dar um chute na bunda, as pessoas acham muito legal. É impressionante o tanto de gente que entra nas minhas redes sociais e fala assim, tem que apanhar mesmo, que a vida não é fácil, tem que aprender. Porque deve ter passado por isso na infância e na adolescência. E eu falo muito bem, porque toda vez assim eu aprendo, não adianta você brigar porque você quebra a conexão. Tem que bater porque não fez o que tinha que fazer, não tirou a nota? Muito bom. O dia que você não bater meta na tua empresa, o teu chefe está autorizado a te dar um socão. Vamos deixar assim? Isso parece absurdo. Pois é, porque é absurdo. Qualquer situação, claro. Uma. Né? Seu marido não cumpriu com as obrigações dele de marido, ele não trouxe a comida, ele não foi trabalhar, socão. Sua esposa saiu para trabalhar e não fez o que ela deveria fazer, não levou o filho na escola, alguma coisa que vocês combinaram, chute. Mas peraí, bater na esposa tá errado, agredir o marido tá errado. Pois é, tudo tá errado. E adolescente também. Como é que eu vou tratar alguém querendo educar com ofensividade? Sim. William, mas eu percebo que isso é um trabalho gigante. Você vai precisar de muitos discípulos aí. Espero que você forme muitos discípulos tão... Eu não estou achando a palavra, mas assim, com toda essa energia que você tem, porque já que você não tem filho ainda, que você consiga aí transmitir muito isso, porque isso é muito... a gente está muito atrasado, mas assim, eu entendo que esse trabalho ele precisa continuar e ele é muito necessário. Mas tem que começar pelos pais, porque os pais, sim, eles aprenderam isso, sim, e por isso total. Que eles replicam, né? Eu quando percebi que tudo que minha mãe fazia ou fez foi porque era o que ela sabia fazer, foi quando tudo me clareou e foi quando tudo, para mim, eu não vou dizer que resolveu os meus problemas, mas eu consegui enxergar ela de uma forma totalmente diferente. E para mim foi muito importante ter... descoberto tudo isso. Mas eu precisei passar por
né? A minha psicóloga maravilhosa que me ajudou nesse processo. E assim, eu descobri porque daí eu fui fazendo a árvore genealógica da minha mãe. O quanto ela sofreu na infância dela, o quanto ela viveu muito pior do que ela fez comigo ou com as minhas irmãs, né? Então, assim, cara, tomara que muitos pais consigam assistir você, porque assim, só vendo um pouco do que a gente está batendo papo aqui, todas as pessoas que estão ao meu redor, eles vão te agradecer muito por tudo isso, porque isso é muito necessário. Eu falo Muito, isso porque quando eu descobri tudo isso, eu consegui renascer. Isso foi de verdade, eu até conto nos meus livros. Tira uma mochila de pedra das costas, né? E hoje eu faço esse trabalho junto com os adolescentes também, um trabalho voluntário, ajudando na carreira, na recolocação ou no primeiro emprego, né? Então, vamos na prática aqui entender mais como que os pais conseguem aproveitar mais de você, né? Que técnicas que você consegue dizer aqui pra gente mais assertivo para os pais criarem esse vínculo emocional assim, com os filhos. E tentar errar menos. Se você que está nos assistindo ouviu o que eu vou falar e falar assim, mas isso é óbvio, é para você a minha mensagem, tá? Porque é óbvio, mas não é tanto. Tem que escutar. Né? Então, voltamos naquela história. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu professor, então cala a boca e faz o que eu estou mandando. Né? Tem uma atividade que eu faço, tá na palestra, aí eu falo assim, pessoal, todo mundo aí da palestra, tá, você vai fazer esse movimento aqui. O diretor, tá aparecendo aqui o meu cotovelo? Dá pra... Aí faz assim. E é muito incômodo, fica assim, começa a esticar aqui, é meio zoado. Aí eu vou lá e mudo de assunto. Começa a falar, então, aí uma vez eu tava na escola lá, tal. E as pessoas assim, né? Um olhando pro outro, aí as pessoas começam a baixar, tipo, acho que ele esqueceu da atividade. E fala, não, volta. Aí eu vou contando até que eu espero alguém pergunta, né? Ô, William, mas por que a gente tá fazendo isso? Eu falo, porque eu quero. Porque eu sou o palestrante, porque eu tô te dando uma ordem. Aí eu falo, absurdo isso, né? Tipo, é idiota. Fala, pô, eu vou fazer porque você quer. Eu falo, pois é, quantas vezes a gente não usa esse argumento tão fraco para falar para um adolescente sobre coisas que precisam ser feitas, né? Então eu falo que escutar, que é diferente de ouvir, né? Ouvir, a gente ouve um barulho, uma coisa. Ouvir é qualquer som que acontece no ambiente. Escutar é processar e pensar e meditar sobre aquilo que está sendo falado. Esses dias eu postei um vídeo lá que era muito difícil de estudar e uma mulher entrou no meu vídeo, ela colocou um texto de 10 linhas, assim. Um pergaminho, né? Essa bosta desse vídeo, mas xingando, assim, com todo o vigor. Só que ela deu a deixa pra mim, né? Ela deixou a bola pingando na grande área. Ela falou assim, o meu filho me mandou esse vídeo aqui e não sei o quê, que é um absurdo, porque tem que estudar mesmo, não faz mais que obrigação, e eu já dei uma palestra para ele de 30 minutos hoje, quando ele me mandou o vídeo, e não sei o que e tal. E tá uma bosta, e assim, arrebentou, um textão assim. Aí eu falei lá embaixo, talvez o seu filho tá querendo te dizer alguma coisa, e você simplesmente não tá escutando. Assim, o filho é teu, bate nele, põe fogo, fala o que você quiser. O filho é teu e você arca com as tuas consequências. Agora, ele está tentando te falar uma coisa e você não está escutando, simples assim. E sobre o vídeo ser uma bosta, tá? Acho que você precisa ter mais respeito para falar, né, do trabalho das pessoas. Inclusive, eu vi que você tem uma empresa chamada Tal. Eu entrei lá e peguei e falei assim, imagina eu entrando lá no teu produto lá e falando que é uma bosta, né? Acho que a gente pode discordar com mais educação. E eu tô esperando ela responder o meu comentário até hoje, que não veio o comentário. Então, de forma prática, quando acontece um problema, quando o adolescente faz uma travessura, vamos chamar assim, ou ele não tira a nota e tal, ele está muito fragilizado porque ele acha que vai apanhar, que ele vai ser castigado, que ele vai ser punido. E aí você aproveita aquele momento para falar assim para ele, e agora? O que a gente pode fazer? O que você faria? Se você fosse o teu pai, o que você faria? Aí o adolescente começa a raciocinar e tal. E é uma quebra de padrão, né? Tem uma área no nosso
no nosso cérebro, chama córtex cingulado anterior. Dentre várias coisas que ele tem que fazer, ele faz, uma delas é detectar quebra de padrão no ambiente. Então a gente tem expectativas aqui em silêncio. Se entrar uma pessoa e dar um grito ali dentro de um estúdio, não é esperado. Então aquela olhada que a gente vai dar é o córtex cingulado anterior avisando, tem alguma coisa rolando fora do padrão. Só que toda vez que o córtex cingulado anterior é ativado, automaticamente ele traz com a gente a atenção. Não dá para entrar alguém ali gritando e a gente não parar. A gente continuar bloquear isso daí. Uhum. Então, quando eu tenho a atenção desse adolescente, eu falo, caramba, achei que ia tomar um socão e estão trocando ideia. Eu falei, aí, nós estamos com um problema na mão. O que eu faço? Eu gosto sempre de dizer que a minha enteada, ela está com 14, né? Eu conheci a mãe dela, a Cláudia, ela tinha 9. Então, a gente está aí 5 anos, né, convivendo. E eu tenho uma posição muito privilegiada na vida da Larissa, porque assim, ela tem um pai presente que faz o papel de pai, ela tem uma mãe, então eu não preciso ser pai, nada. Eu sou o apoio, né? E aí, quando ela entrou na adolescência e tal, ela deu as traves de adolescente. Só que ela chegou numa fase que ela já se ligou que andar na linha dá a ela a coisa mais importante na vida de um ser humano, que é a liberdade. Então, assim, até faz umas 2 semanas a gente tava numa conversa, eu falei assim, faz tempo que você não faz um problema, não tira uma nota ruim, não faz nada, né? Aí ela fala assim pra mim, porque você me avisou, já me liguei. Por quê? Eu falo, cara, tira 6, faz as matérias, faz o trabalho, tua mãe vai na reunião, a professora fala, não, legal, faz aqui, de vez em quando conversa, tudo. Vai no rolê, não usa droga, não bebe, não fuma, não faz esse tipo de coisa, não arruma briga na rua, você vai ter a sua liberdade garantida. Uhum. Agora, eu vou fumar porque eu sou malandro. Idiota. Tipo, vamos medir. E aí você de novo, o adolescente não ouve, o adolescente sente. Ele não está ouvindo aquele sermão. Agora, quando ele tem a liberdade retirada, quando ele começa a ter isso, você fala assim, sabe por quê? Vacilão, mano. Não está sabendo. Aí, quando ela, por exemplo, ela está numa festa, aparece bebida. Aí ela vem, manda uma mensagem para a mãe dela e fala assim, mãe, manda um Uber para mim, porque o pessoal começou a beber. Nossa, mãe, o coração... Que legal. Aí ela fala assim, posso fazer uma viagem com as minhas amigas na casa? Ai, filhinha, claro que pode. Perfeito. Eu brinco, né? Eu brinco com ela e com os meus alunos. Eu falo assim, engana seus pais, cara. Vou te ensinar a enganar na neurociência. É mesmo, professor? Como é que é? Eu falo, você vai enganar. Seguinte, você vai marcar às 10, o rolê, você vai chegar às 10. Chega às 9h30. Chega às 9. Mas, por quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu um problema para voltar mais cedo? Quebra de padrão, quebra de expectativa positiva. Não, é só para cumprir com o meu horário. Eu não combinei de estar aqui 10 horas. Eu acho que aumentar a performance. Responsabilidade. Tá rolando um jantar na sua casa, o pessoal terminou de jantar, recolhe o prato, vai lá e lava, sem falar para ninguém. O neurônio da sua mãe vai fazer isso aqui. Ele vai torcer lá dentro. Aí um dia, isso aí você vai acumular crédito. Aí você chega lá e cobra teu crédito um dia. Fala, não, eu chego antes do horário, eu tiro a nota, eu faço tudo isso. Será que eu não posso ir numa festa? Será que eu não posso fazer? Uma conquista de confiança, né? Uma meritocracia mesmo, né? A gente for no banco e fala assim, me empresta 100 milhões de reais, o cara fala, deixa eu ver teu histórico. Não, mas você não movimenta isso? Você não pagou o boleto? Você atrasou a fatura? Não vou te dar. Quando que a gente vai conseguir um crédito com o banco? Quando a gente der o crédito primeiro. E eu falo, é por questão de... É uma malandragem, porque isso conecta com o adolescente. Esses dias, alunos tiveram, do 3º ano, né? Tiveram uma discussão com o professor. Aí cheguei lá e falei assim, ei, como é que foi? Não, discuti, o professor veio falar. Eu falei, vocês são tudo vacilão, mano. Aí os moleques ficam, mas como assim? Meu professor causou... Deixa eu falar uma coisa pra você. Daqui 6 meses, vocês estão indo embora pra faculdade. Sério que vocês vão querer arrumar treta com o professor? Vocês são muito vacilão, velho. Sabe o que o professor pode fazer? Pode chamar a mãe de vocês, pode dar advertência, pode dar suspensão, pode fazer não sei o quê. E ele foi bonzinho, né? Porque ele tem um monte de ferramenta e ele não deu pelo jeito, para não prejudicar vocês. Só que sabe o que vai acontecer? Dia 30 de novembro, ele vai tirar férias, vai viajar com o salário na conta. E você vai ficar aqui de recuperação. No 3º ano. É só ir embora, é só piloto automático. Segura no volante, olha para frente e só mantém. Mas não, você quer arrumar treta com o professor. Sim. Vacilão. Sim.
Aí eles ficam meio perdidos, porque, de novo, a quebra de expectativa, a quebra de padrão. E aí hoje eu entrei e falei, professor, a gente conversou com o professor, a gente explicou para ele que, né? E aí ele também pediu desculpa e tal. Eu falei, isso aí, leva na maciota. Pergunta, participa da aula, porque hoje, né, aula, fica no celular, fica conversando. Eu falei, cara, acabou o negócio, vai, faz 2, 3 perguntas, você ganhou crédito. Se você der um vacilozinho do celular, o professor vai falar, já fez 3 perguntas, participou, tudo bem, vai, vou deixar passar. Agora não faz nada, não pergunta, não participa, vai mal na prova. Ainda quer ter razão? Vai rodar. Não dá, né? É. William, conta pra gente, assim, situações do tipo... Não tava nem no roteiro aqui, mas situações do tipo, por exemplo, um adolescente numa fase de relacionamento e começa a ter atrito com os pais, né? E aí os pais acabam indo pelo caminho errado, né? Aquele caminho de entrar num embate, né? Num confronto. E aí a gente sabe que isso não funciona. Como que os pais poderiam ter ali gerar mais vínculo, mais diálogo e ter mais aproximação dos filhos nesses momentos, assim, de relacionamento, que tem uma terceira pessoa, né? Relacionamento, você fala o adolescente... Afetivo, o adolescente namorando, exato. Eu vou pegar o gancho da pergunta anterior e dar a mesma resposta, porque assim, eu sempre entendo que todo comportamento, a gente aprende na neurociência o seguinte, todo comportamento é motivado. A gente não faz assim, o neurônio grita e fala, tá, agora vou fazer uma loucura aqui, né? Há uma motivação e essa motivação dá o play num monte de processo que vai resultar aqui na ponta numa coisa que a gente chama de comportamento. Então, por exemplo, o meu aluno não toma banho. É a ponta desse processo. Então, eu preciso entender o porquê, quais são as motivações para ele não fazer aquilo. Quando eu enfio ele debaixo do chuveiro, eu estou resolvendo efeito. É igual você ter com uma inflamação, ter febre, aí você põe uma toalha gelada ou entra na água gelada. Você resolveu a tua febre. 10 minutos, daqui a pouco ela volta. Então, quando começa um relacionamento, primeiro, se há uma conexão na família, primeiro que você vai ficar sabendo do relacionamento, né? Mas eu não deixo meu filho sair. Fala, vai nessa daí. Né? Hoje o adolescente namora online. Então, assim... Agora, a velha pergunta, né? Ele vai namorar, ponto. Ponto. Não vai acontecer, salvo raríssimas exceções. Sim. Já que é uma coisa praticamente inevitável, será que não é melhor eu saber de tudo isso? Eu trazer essa pessoa para dentro da minha casa, eu trocar ideia, eu conhecer os pais. Então, assim, isso exime todo e qualquer problema de forma alguma, mas reduz a probabilidade num tanto, né, de você saber com quem está se relacionando. Ao invés de reprimir, né? De você tentar impedir, né? Porque assim, vamos pensar, claro, 8 anos, 10 anos, vamos segurar, não é hora, explicar tudo isso, né? Mas falando da adolescência, é uma coisa assim que é hormonal. Eu pergunto até pelo fato assim, que tem famílias, né, que carregam algumas crenças, aquela crença, por exemplo, quando a mãe não bateu o santo, não pode namorar. Não pode namorar. Então, essa daí não serve para aquela pessoa. Mas aí a gente volta naquela velha história, né? Quem que tem que tomar essa decisão? Sim. E eu vou te dizer uma coisa. Se eu namorar com alguém... Eu fui criado assim numa casa, os meus pais muito humildes, meu pai era pedreiro, minha mãe foi costureira, né? Então faltou... Eu falo que assim, põe a linha da fome, eu tava aqui, assim, 1 grau, né? Só que dentro da minha casa, sempre a gente teve conexão, a gente sempre foi... A minha irmã é piloto de avião, minha irmã mora em Dubai, pilota um mega avião lá, não sei o quê, trabalhando no Emirates, agora tá lá no Etihad. Então, assim, faltou tudo. Mas nunca faltou aquela coisa de você perguntar, pedir ajuda, falar, mãe, tô com problema, pai, tô com problema e tal. Tanto que a gente escuta até hoje dos meus pais, se der alguma coisa errado, pode voltar para cá. Teu quarto tá te esperando, tem comida, volta para cá. É o porto seguro. Você vai ter comida, você vai ter banho, vai ter tudo tal. Então, assim, é igual ter seguro do carro, né? A gente nem usa, mas só de saber que se eu sair ali o carro foi roubado, só de saber que alguém vai cobrir, eu já fico aqui muito mais tranquilo. Então, assim, se eu tiver um relacionamento e uma menina desrespeitar os meus pais, automaticamente ela já não serve para mim.
automaticamente, porque isso é um valor, é uma coisa que eu venho construindo. Então, assim, normalmente o conflito, principalmente a mãe do menino com a nora. A outra relação, ela costuma ser mais amistosa, né? A menina que chega com o pai, sim, né? Com o sogro. Enfim, né? Pode estar tendo aqui uma crença da minha cabeça, mas eu percebo que as dificuldades normalmente são assim. Mas a gente tem que lembrar, tem que respeitar a opinião, respeitar a decisão. Então, se você decide, eu gosto de fazer uma analogia que eu falo assim, eu torço pro São Paulo, eu sou um torcedor, estádio, acompanho. Eu ficaria muito triste de ter um filho corintiano. Sabe que a gente muito triste. Não, muito triste. Sério? Vocês são corintianos? Sério. Diretor, dá pra cortar? Ainda dá tempo de cortar? Não, pode ir. Mas a gente não compartilha é São Paulino. Muito bom. Fica tranquilo que a gente respeita. Só que aí a pessoa fala assim pra mim, mas isso é bobeira. Eu falo, pra você. Pra você. Então, assim, a Larissa é corintiana, né? E aí eu brinco assim, tudo bem, né? Cada um também pode tomar suas próprias decisões. Mas... Aí ela acertou, aí, Larissa. Entende que, tipo assim, é um valor. Sim. É uma coisa que é importante. Parece banal porque é o valor dos outros, né? Então, nesse momento, às vezes, o pai e a mãe, se eles geram a conexão, se eles escutam, do tipo, filho, eu não tô aqui para decidir quem vai ser sua namorada ou seu namorado. Mas assim... Você acha que isso aqui que tá me incomodando é legal? Será que eu tô vendo coisa que não tem e talvez você me mostre que eu posso estar errado? Olha que lugar que diferença, né? Vamos... Porque é a mesma coisa. Nós somos amigos. Aí você começa a namorar lá o teu marido e nós somos amigos. E esse cara você fala, estranho. Não muito com a cara dele, não. Né? Agora você fala assim, não, mas espera aí, acho que você não conversou com ele. Onde eu converso? Franz, né? Franz. Conversei com o Franz falou, pô, esse cara, eu fiz uma leitura errada, né? Só que quando você tem essa proximidade, você vai conhecer os pais. Sim. Você vai conhecer a pessoa convive dentro da tua casa. E lembrando, nós temos que ser mais inteligentes que um adolescente. Não porque nós somos bonzão e o adolescente é ruim. É porque a gente viveu mais. Sim. Claro. Então você já tem coisa que a gente pega no ar que o adolescente ainda vai precisar viver. Então, eu tendo essa pessoa próxima, eu consigo pegar essas coisas. O que não quer dizer que se eu cortar, meu filho não vai namorar porque eu proibi. Gente, desde aí que faz errado, que faz escondido. o Romeu e Julieta lá, essas porque coisas. Aí vem da crença até que a Vi comentou, da mãe dela, né? Que era mais impositiva, né? Aí você, de repente os pais carregam essa crença do passado e replicam esse comportamento com os seus filhos, acaba que distanciando demais, né? Esse filho. E aquela coisa, você fala, não vai namorar, não vai ficar com essa pessoa, mas você tá fazendo o quê? Você tá nutrindo uma coisa que tá um afastamento. E nem ia dar nada. E se você não quer que ele fique com ela ou com ele, eles vai nutrir ainda que ele vai gostar mais dela. Desafiar, né? Porque é o desafio. É o desafio, exato. A gente abriu a conversa falando que a sua sobrinha ainda ia demorar para ela ficar adulta. Existem várias linhas na neurociência do que é entrada e saída de adolescência, né? O que é adolescência? Mas uma linha que eu gosto a entrada para a menina na menarca, né? A primeira menstruação, e o menino na primeira ejaculação, ou seja, a partir do momento que pode se reproduzir, mudou o jogo. Porque também mudam as prioridades, né? Então, assim, prioridade, porque eu falo sempre que prioridade não tem plural, né? Sensacional, também falo isso. Prioridade não tem plural. Então, assim, quando você fala para uma criança de 5 anos assim, vamos no shopping, você vai vestir de dinossauro, a criança acha isso muito incrível, muito divertido. Aí você fala para alguém de 10, de 12, queima o filme. Por quê? O que mudou disso aqui? É agora essa capacidade de eu tenho que ser atraente, eu tenho que ser escolhido, eu não posso queimar o filme, não posso tirar foto com a mamãe, né? Já chegou nessa já fase? Tá chegando, não pode tirar foto com a mamãe. Não é pessoal, tá? Não, como é o né? nome dele? Enzo. Então, assim, não brigue com ele. Não é pessoal. Ele não quer tirar foto, porque tirar foto com a mamãe queima o filme. Queima o filme. Temos que concordar com ele, né? Queima então o vai filme. chegar a foto assim, faz aquela... Não, ele reclama. Já chegou foto assim? Já, muito não, bom. Ele reclama. Às vezes eu vou tirar uma selfie, ele, mãe, por que você tira tanta foto? Aí ele começa, por que você tira tanta foto, mãe? Não tira não quero tirar foto. Ele fala assim. Né? Eu chamei a Larissa esses dias e falei assim, Larissa, eu tô com um projeto, com uma ideia que é o seguinte, os adultos perguntam coisas para adolescentes e você responde.
com a visão do adolescente. Porque eu vou dar a visão técnica, mas talvez uma adolescente possa responder. Aí ela falou assim, eu falei, e assim, né? Eu vou... Meu canal tá com... Hoje estamos em maio, né? Você que está assistindo 2050, eu já devo ter 10 milhões de seguidores, mas hoje tem 185. Eu falei, é uma oportunidade, as pessoas te seguirem, né? Na minha cabeça, o adolescente gosta disso. Ela falou, eu faço, a gente faz tudo certo, mas assim, não faz no meu Instagram. Só faz no seu. Eu falei, tudo bem. Acho que é uma boa, né? É um bom pedido, não tem problema nenhum. Mas você pode me dizer por quê? Eu quero entender como você chegou nessa conclusão. E ela falou, eu não quero que na minha rede social para os meus amigos, eles fiquem me vendo responder perguntas. Fica no teu e tá tudo bem. Eu não me oponho de falar, né? Não, você tem que fazer, porque que absurdo. Não, cara, tá ótimo. Se isso te atende, tá tudo bem. Então eu gosto de dizer que, às vezes tem coisas que são reversíveis, a gente pode soltar a corda. Que o namoro adolescente, salvo raras exceções, que alguém se conheceu adolescente, casou, né? Salvo raras exceções, são experiências que vão acontecer. É reversível? Se terminar, vai acontecer alguma coisa? Não, então tudo bem. Quer pintar o cabelo de azul? Pinta, mano. Reversível. Agora eu quero fumar crack. Não, fumar crack não é reversível. Então é hora de botar o limite. Claro, sensacional. Eu gosto daquela analogia assim, imagina o guarda-reio na estrada e tem 3, 4 faixas. Mudou da faixa 1 para 2, da 3 para 4, só deixa andar. Vai pro barranco, guarda-reio segura. O guarda-reio não vai deixar ir pro barranco, volta pra pista. Né? Então tem essa análise, essa conversa, essa explicação. O motivo pelo qual você não é a favor do relacionamento, você acha que isso pode trazer, é muito cedo, enfim, qualquer que seja, mas tem que chegar e explicar e falar, tá muito cedo, acho que ainda não tem maturidade, a gente pode esperar um pouco, vocês podem, assim, ser próximos, visitar a nossa casa e tal, mas, assim, ainda tá muito cedo, né? Então, falar que não... É botar, parece que bota lenha na fogueira. Porque, como eu disse, o adolescente... Álcool na fogueira. Gasolina. O adolescente, ele vai empurrar a fronteira. E aí ele fala, não pode. Porque, assim, quando não pode fazer e você quebra a regra, igual o aluno que peita o professor e dá aquela... Não vai poder fazer, ele vai lá e faz, ele, socialmente, ele se torna respeitado. Pô, o cara é brabo, ele foi lá e peitou o professor, a menina chegou e falou umas verdades pro professor. Aí quando você quebra essa graça, de tipo, você tá brabão aí, né? Então assim, não tem problema. Pra quem ir no banheiro, mora lá no banheiro. Só que você tá se comprometendo comigo. Você quer passar de mentiroso na frente de todo mundo? Olha eu revertendo pra mim. Ele não voltar é o queimado do filme dele, né? Então... É o que eu digo. Ouvir essa pessoa, eu acho que quanto mais próximo, né? Melhor a relação, esse vínculo. E aí, quantas vezes a gente tem casos de, tipo, isso acontece também, na minha percepção mais com o homem, ele relaciona e ele se afasta da família. Se eu já tô falando adulto, né? Não vai mais tanto na mãe e tal. Então eu fico pensando, cara, se eu tenho um relacionamento com a minha nora, no caso, e fala assim, chega aqui, vem pra cá. E ela fala, pô, seus pais são legais, né? É igual quando o pai é legal com os amigos do filho. O amigo do filho, ele vai falar assim, vamos lá na sua casa, seu pai é legal. Nossa, seu pai ouve a gente, seu pai não sei o quê. E aí o filho fala assim, nossa, meu pai é legal. Então ele tem prazer em trazer o pai. Em ir com o pai, e fazer as coisas. Agora, pô, meu pai é chato, meu pai não sabe. Claro. Né? Eu vou querer manter distância porque queima o filme. E é bem importante social. isso que você está falando, porque essa aproximação, principalmente nessa fase da adolescência, qualquer âmbito de relacionamento, é importante você também conhecer quem está, né, vivendo ali. Os amigos. Vivenciando os amigos. Porque nós somos não só o que nós... temos de personalidade, mas o nosso entorno também. Eu quero aproveitar e te perguntar, porque a gente está falando muito de adolescente. Mas para ele chegar adolescente, ele antes era uma criança. Tudo isso que hoje você está nos ensinando aqui para o adolescente, é necessário fazer também com criança, de conversar, de estar próximo. Porque para ele poder chegar a ser meu amigo na adolescência, ele precisou ser amigo na infância. Na infância. Com algumas adaptações, sim, é a mesma coisa. A questão é, se você chegar para uma criança
de 5 anos e falar assim, se você não me respeitar, eu vou embora, eu vou te largar aqui no mercado. A criança entra em desespero e ela faz qualquer coisa, porque o medo dela ser largada na rua é muito grande. Se você fala isso para o adolescente de 14, fala, ai, tá, me largar, ainda bem. Né? Vai me largar. Então, uma coisa que eu sempre falo para os pais que estão nessa fase da adolescência é, confia no que você ensinou para a criança. Confia. Porque quando a gente pega... Tem um termo, que é um termo complexo, assim, mas a gente vai destrinchar, ele chama sinaptogênese. Sinaptogênese é quando a sinapse nasce. Né? Gênese do Gênesis bíblico, lá, o Gênesis é o começo, é o nascimento. Então, o que é sinaptogênese? É uma hora que os neurônios estão fazendo várias conexões. Então, uma criança, um feto, ali já com 36 semanas, 8 meses, né, ali no final do processo, ele vai ter a mesma quantidade de neurônio que ele vai ter adulto. O que muda? A quantidade de conexões que esse neurônio faz. Então, assim, ó, os 1000 dias da criança, que a gente chama que são as 40 semanas de gestação e mais os 2 primeiros anos, essas sinapses elas dão mais prioridade para a quantidade do que para a qualidade. Então é melhor aprender muita coisa e não precisa estar muito bom. Então anda, mas anda meio capenga. Fala, mas fala meio capenga. Então, vai aprendendo as coisas. Então você imagina o quanto que um feto, até uma criança de 2 anos, ela aprendeu. Aprendeu a mastigar, aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu um monte de coisa. Então tem esse processo todo aqui. A partir dos 2 anos tem uma poda sináptica, né? Então o que é a poda? Quando a gente tem uma árvore e ela está dando rosas, nós temos uma roseira, eu não quero uma rosa que dê mais rosas, eu quero que dê rosas mais bonitas. Então o que eu faço? As que estão capenga, o galinho está murcha, a flor está meio murcha, eu corto, eu podo, para que aquela seiva seja destinada ao que já está bom. Então o que acontece aos 2 anos? Acontece a primeira poda neuronal, né? A poda sináptica. Ele elimina conexões que não estão sendo usadas e fortalece as que estão sendo. Então passa agora a priorizar qualidade ao invés de quantidade. Isso para o bem e para o mal. Então uma criança que é criada num lar, que tem conexão de amor, de afeto, de empatia, de não sei o quê, de aprendizado, ela fortalece isso. A criança lá na Palestina tomando bomba na cabeça, ela está fortalecendo conexões de o mundo é perigoso, o que está acontecendo, eu preciso me proteger a qualquer momento. Criança que é abusada, criança que passa por um problema. Então, porque o cérebro ele não sabe bem e mal, né? Não, é tipo, se fortalece isso e para aquilo. Ele não sabe se isso é bom ou se isso é, né, socialmente. Essa poda vai acontecer de novo aos 7 anos, mais ou menos. Então, nesse período, você diminui as conexões e aumenta onde ela precisava fazer. Então, se a criança é formada com conexões de que ela é amada, aquilo que eu falei, olha, nós sempre vamos estar com você, você nunca vai estar sozinho, você pode me contar tudo, não sei o quê. Você formou. Entrou na adolescência, quando passa ali dos 7, 8 anos, tem a poda que vai fazer esse preparo, que é a idade que o teu filho tá e tal, é a hora que ele vai começar tudo que ele aprendeu, ele vai testar agora. Então eu brinco que a infância aprende, a adolescência testa e o adulto vive. Então você testa aquilo que você aprendeu, validou, é legal, funciona ou não. Eu vou tirar o comportamento. Então é muito legal saber que, como o exemplo do seu marido, pessoas que ainda não têm filhos adolescentes, mas que já acompanham para fazer essa prevenção, né? Essa questão preventiva no relacionamento. Então é de extrema importância fazer tudo, só que mudam as motivações. Então, por exemplo, a criança, pelo fato dela não namorar, dela não ter esse tipo de coisa, tem exemplos que você vai dar que não vai funcionar, né? Agora, para o adolescente já muda. Então, sempre ouvir, sempre conectar, sempre ser amigo. E quando a criança ela compreender o quão importante é aquilo ali, quanto de valor acontece ali, na adolescência você vai conseguir ter contato. O adolescente se trancar no quarto, o adolescente se afastar, o adolescente dar mais prioridade para os amigos do que para os pais, é absolutamente normal. É esperado. Até acontece uma coisa interessante, façam esse teste uma hora. Viu uma mulher grávida, pergunta para ela qual que é a expectativa que você tem do teu filho. Aí ela vai falar assim, provavelmente, né?
Quando ele aprender a andar, quando ele aprender a falar mamãe, quando ele comer a primeira vez o sólido, legal. Você sabe que daqui 13 anos ele tá indo em festa que pode ter droga? Você sabe que daqui 13 anos ele vai se interessar pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo? Tudo bem pra você? Como isso pode acontecer? Você sabe que ele pode experimentar álcool, né? Aí, não, nunca pensei nisso. Falou assim, se tudo der certo, esse feto vai ser um adolescente. Se tudo correr como a natureza espera. Só que parece que a adolescência, mesmo sendo inevitável, e agora? Que eu tenho um inquilino dentro de casa, né? Você tinha uma criancinha que você colocava a cabecinha, vamos assistir o Toy Story. Ele assistia 10 vezes o Toy Story com a cabecinha. Agora, mãe, sai fora, chato e não sei o quê. Deixa eu jogar, mãe. Absoluto. Bem essa fase. Você dá o pause no jogo online, a mulher fala, mas não tem pause, Não tem pause mãe. isso aqui, mãe. Não dá pra pausar. Não dá pra Depois pausar. eu falo com a senhora, né? Tipo assim. Então, assim, Ainda que ele te chama de senhora, olha só. a escuta, né? Essa coisa toda. E você sabe que quando eu dou aula, eu falo assim, me chamar de senhor é a única coisa que dá suspensão na minha sala. Eu falo, não me chama de senhor, não. Tô ficando com a barba branca, careca, eu já falo, não me chama de senhor, não. Mas essa escuta, esse acolhimento. Então, quando faz a coisa errada, né? Porque, assim, bateu e tudo mais, né? Obrigou. Você fala assim... Bom, beleza, passou. E a criança começa a ter uma malandragem, ou adolescente, que assim, quer dizer que eu levo um sermãozinho de 5 minutos e volto ao normal? Compensa. É o que eu falo sempre. Se eu fosse na casa de vocês, resolvesse todos os problemas da sua casa, se chegasse a casa tá limpa, as crianças alimentadas, tudo feito, relatório, tudo entregue. Você só chega e descansa. Em troca disso, eu te cobro 10 minutos de sermão. Você fala, nossa, 10 minutos para ter tudo isso? Que bom. Então a adolescente joga a roupa no meio da casa. Aí a mãe recolhe, dá nem 10 minutos, né? Essa casa, que quando eu morrer, essa casa que ninguém deixa roupa. E aí ele faz isso daí. E aí ele fala, mas a roupa tá dobradinha aqui para mim? Só isso? Né? É mais fácil do que você ter lá que fazer. Então, assim... Então, adolescente não ouve, adolescente sente. Não tem aqui. É isso aí. Você vai ter um mural, vai ter uma plaquinha na minha... Total. E assim, então, de novo, né? Dei a mesma resposta para diferentes perguntas, mas passa muito pelo também o que você está sentindo. Como que a gente pode resolver? E é muito louco que às vezes o adolescente dá uma solução que você fala, pois não tinha pensado nisso, né? É isso que resolve? Isso aí, né? Já tive caso assim, por exemplo, a mãe inscreveu o filho no judô, natação, karatê, bicicleta, todo dia. Aí o adolescente começou a ir mal na escola. Não entregava trabalho, não sei o quê. Aí eu falei, posso conversar com ele? Aí eu falei, mano, se você tivesse o botão mágico que você aperta e resolve o problema, o que você resolveria? Aí ele falou, queria ter um dia livre para poder fazer essas demandas, porque não tem. E aí, atividades cansativas, natação, claro, você em casa e dorme. Que exaustiva. Aí eu falei pra ela, eu falei, qual dessas? Assim, violão, tô fazendo aqui meio qualquer jeito. Falei pra mãe, quarta-feira tem aula de violão, vamos deixar a quarta livre e fazer o teste? Aí ela falou, nossa, William, que maravilhoso, nossa, neurociência, né? Isso aí. Aí eu falo, se eu contar pra você que foi o teu filho que deu essa, não fui eu. Quem deu essa solução foi ele. E você coloca ele no comprometimento. Porra, você falou que tinha um negócio e continua a mesma nota? Então eu sou trouxa, então. Então você coloca no comprometimento. Colocou, entra em contato e aí? Não, agora não tem escola, nem lembro que estuda. Porque tira a nota. Claro. Mas ele deu a solução. Sim. William, eu ficaria aqui mais... horas. Uma semana com você, não é bom. nem mais horas. Que episódio sensacional. Mas eu não quero finalizar, e o diretor vai puxar minha orelha depois, mas depois a gente dá um agrado pro diretor. Isso. Eu não quero encerrar o episódio sem você compartilhar aquela última mensagem para os adolescentes, para os pais, seja quem for, para que, principalmente, a gente consiga uma grande transformação nesse momento onde a gente está enfrentando muitos nem. Então, aí é com você. O que você pode dizer aí para... Você é muito rápido pro diretor não xingar brigar, hein, nós. diretor? Não briga com nós, Se vocês vai. olharem, ele tem um porrete já, ele tá ameaçando acabar com tudo, desligar os disjuntores. Seja o melhor, a primeira opção do teu filho quando ele tiver um problema. Melhor.
tá tendo esses casos de... Agora tem o estupro virtual, né? Uma pessoa pega um adolescente, começa a conversar, pega nudes e aí começa a fazer chantagem e fala pra ela, você tem que tirar a roupa na frente do... Tem um monte de gente na live e fazendo isso. Aí faz a menina beber água de privada, faz a menina colocar animal na vagina. Pelo amor de Deus. Coisas assim, escrever o nome com gilete do cara, pais. coisas assim. Aí eu trago a reflexão pra gente fechar aqui. A menina prefere tomar água da privada e riscar o nome do que contar pros pais. Então quando ela põe na balança, ela fala assim, putz, dói pra caramba cortar. Mas contar pros meus pais? Não, eu me corto. Se eu preferir se cortar, preferir tomar água da privada ao vivo, pra um monte de gente assistir, do que contar pros pais. Então, seja esse canal sempre aberto. Sempre. Ah, meu filho, repetiu de ano. Não tem problema. Você vai dar disciplina, você vai aplicar, mas com amor, com carinho e com o canal aberto. Tem que ser o melhor amigo, tem que ser a prioridade, a primeira opção. Que falar, ferrou. Vou falar com meu pai, vou falar com a minha mãe. Essa é a referência. Cara, sensacional. William, muito obrigado pela sua presença aqui no Compartilha. Vou pedir só para você deixar seus dados, sua rede social rapidinho aqui. Entrou no Instagram, pessoal. escreve neurocomunicação na busca. Meu Instagram é o primeiro que aparece, porque o William Borghetti é ruim para escrever, então neurocomunicação é a primeira opção. Neurocomunicação. Mais uma vez, obrigado, viu, William? Eu que agradeço. Pela sua presença aqui. Ó, se você ainda não se inscreveu no canal dele, eu não sei o que tá acontecendo aí. porque Já eu segue lá. Demais. Muito Quem não obrigada. se inscreveu, seu adolescente vai dar trabalho na sua vida. A lançada a mandinga. Maravilhoso. Muito, Muito muito, obrigada. muito obrigada. Eu que Foi agradeço. assim uma aula. A gente tinha preparado um roteiro aqui, Não falou a gente nada. não E conseguiu. Ele avisou. seguir. Ele avisou que não ia funcionar. Que fique claro. Mas olha, já fica o convite para os próximos, mesmo sem roteiro, porque realmente foi muito bom. Eu tenho Com certeza certeza. que quem está nos assistindo vai colocar a mensagem, vai perguntar e a gente traz aqui no próximo episódio. Muito obrigada obrigado, Will. mesmo. Valeu. E muito obrigada a você. Obrigada, diretor, por ter permitido passar esse tempinho. Obrigada por você que teve a paciência de estar conosco em mais um episódio. Tenho certeza que você adorou. Mas se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, dá seu like, comenta e compartilha para que esse episódio possa chegar em muita gente. Obrigada, Pri. Obrigada, William. Valeu. E até o próximo. Tchau, tchau. Aí.